Fala galera, beleza? Murilo aqui galera, trazendo pra vocês mais um vídeo. E agora trazendo os resultados galera do Brasileirão galera, que na sexta-feira eu soltei os meus palpites e eu só acertei 2 galera, das 10 rodadas eu só acertei, dos 10 jogos eu só acertei 2 galera. Eu cravei o 1-1 do Corinthians contra o Bahia e o empate do Vasco, que foi contra o Mirassol galera. E assim, galera, os resultados foram que pra mim, galera, o resultado mais surpreendente, na minha opinião, foi o 2-2 entre Santos e Chapecoense, galera. Esse resultado, eu não tava esperando que a Chapecoense ia conseguir um ponto fora de casa, e principalmente com o Santos, né? Com o Neymar, um monte de crítica, né? Resolvendo o jogo, principalmente chamando a resposta para ele, que o bicho chamou muita resposta. E principalmente nesse jogo, que ele chamou a responsa, meteu 2 gols, mas mesmo assim não conseguiu virar para o Santos. E a Chapecoense levou 1 ponto para casa. E falando agora os resultados do Brasileirão, o Atlético Paranaense, galera, ganhou de 2-0 do Inter. E o Santos empatou em 2-2 com a Chapecoense, né? Que foi a surpresa da rodada para mim. E o Vasco, galera, empatou com o Mirassol em São Januário em 1-1. Aí vamos para o jogo de domingo. E, galera, eu tinha falado no vídeo que o jogo do Palmeiras ia ser na segunda, mas foi antecipado para o domingo, no mesmo horário de Remo e Vitória, tá? E então, foi uma boa adição para os jogos do final de semana, né, galera? Que agora só é sábado e domingo. Isso é ótimo. E agora falando os resultados do domingo, foi o Corinthians 1-1 com o Bahia lá na Fonte Nova, que foi uma borracharia total para mim. Foi um jogo péssimo do Corinthians, mas conseguiu um ponto milagroso, né? Então tá ótimo. O Cruzeiro, galera, perdeu para o Botafogo dentro de casa, no Mineirão, por 1-0. E o São Paulo, galera, empatou com o Flamengo em 1-1 em pleno Maracanã, e com o Flamengo revivendo o Caleri, galera. O Caleri, sempre que é contra o Flamengo, sempre guarda incrível, galera. E principalmente lá no Maracanã. E também tivemos o empate do Grêmio em 1-1 em sua casa contra o Fluminense. E também tivemos o RB Bragantino empatando com o Coritiba, galera, dentro de sua casa. E também tivemos o Remo ganhando de 2-0 do Vitória, galera. E reagindo na tabela, né? Que o Remo já está quase fora da zona. E principalmente, galera, o líder Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro dentro de sua casa, no Nubank Park. O Atlético Mineiro foi lá e venceu com a ajuda do goleiro Carlos Miguel, né, galera? Que foi nítida ali as duas falhas os 2 gols que o Atlético fez, mas aí já não é problema do Atlético, é problema do goleiro Carlos Miguel, né, galera? E essas foram os 10 jogos, galera. E agora, como ficou a classificação, galera? O Palmeiras, que tinha 44, ficou com 44 por perder com o Atlético. O Flamengo, que poderia ter encostado mais com um jogo a menos, galera, não encostou muito, só empatou com o São Paulo. E teve também, galera, um gol anulado pelo impedimento automático. E assim, galera, para mim a ferramenta está sendo usada excelentemente e não tenho o que falar. Eles só estão cumprindo a regra, galera. O que tiver assim à frente do último zagueiro é impedimento. Não adianta. Não tem mais esse negócio de mesma linha. Se tiver uma pontinha da chuteira, vai dar impedimento. Os caras estão seguindo à risca a regra. E o Flamengo, galera, tinha 37, foi para 38 pontos. E diminuiu 1 ponto da vantagem que tinha com o Palmeiras. E o Flamengo tem um jogo a menos, né? Que pode diminuir mais. Mas aí mais pra frente vamos ver se o Flamengo vai conseguir. E em terceiro lugar, o Atlético Paranaense, galera. O Atlético vem com 36 pontos. E em quarto lugar, galera, o Fluminense vem conseguindo 1 ponto na casa, 1 ponto fora de casa, jogando na Arena do Grêmio. Conseguiu 1 ponto fora de casa e conseguiu os 33 pontos, galera. E tá em quarto no Brasileirão. E em quinto, o Bragantino, galera, com 31 pontos, que conseguiu 1 ponto dentro de casa contra o Coritiba, né? Que poderia ter ganhado, mas não conseguiu, né? E em sexto vem o Bahia, galera. O Bahia com o mesmo 31 pontos do RB Bragantino tá em sexto. E
em sétimo vem o Botafogo, galera. O Botafogo que conseguiu 3 pontos em pleno Mineirão contra o Cruzeiro, galera. E em oitavo vem o Atlético Mineiro com 28 pontos, galera, que ganhou do líder Palmeiras, que foi uma zebraça nessa rodada. E em nono vem o Corinthians com também 28 pontos, com um ponto milagroso fora de casa. E em décimo vem o Coritiba, galera, com 27 pontos, galera. E em décimo primeiro vem o Cruzeiro, galera, com 27 pontos, com a derrota contra o Botafogo dentro de casa. E em 12º vem o São Paulo, galera, com um pontinho que conseguiu no Maracanã. Tá ótimo. E já não pontuava as 5 rodadas, pontuou agora um pontinho, tá ótimo, né? E em 13º vem o Vitória, galera, com 26 pontos, que perdeu para o Remo fora de casa. E em 14º, o Santos, que conseguiu fazer a proeza de empatar com a Chapecoense na Vila Belmiro, galera. E o Santos está com 22 pontos, e que é o mesmo ponto do Grêmio, galera. O Grêmio, que empatou dentro da sua arena com o Fluminense, está com 22 pontos, está em 14º. E em 15º, com 21 pontos, o Internacional, que perdeu de 2-0 para o Atlético Paranaense. E abrindo a zona de rebaixamento com os mesmos 21 pontos do Internacional, o Vasco da Gama, que empatou em casa com o Mirassol, galera. E em 18º, o Remo, galera, que ganhou de 2-0 dentro da sua casa contra o Vitória. E em 19º, o Mirassol com 20 pontos, galera. Com 20 pontos que, assim, esse jogo contra o Vasco foi um embate para ver quem que ia se salvar, mas ninguém se salvou, né? Cada um ficou com ponto e ficaram na mesma, né? Na zona de rebaixamento. E com 10 pontos, galera, a Chapecoense, que eu pensei que não ia pontuar mais, pontuou contra o Santos em 20º. Que pra mim, galera, mesmo assim, já está rebaixada, na minha opinião, né? E, galera, esse foi o vídeo. Essa foi os 10 jogos do Brasileirão, galera. E deixa aqui nos comentários, galera, quem que vai ser os outros times que vai cair e qual foi a surpresa, né, nessa rodada, galera. E esse foi o vídeo, galera. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se não for inscrito e valeu, galera. E você curte futebol de verdade? Inscreva-se agora no canal Murilo SCCP, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.